Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer algumas informações do Flamengo para todos vocês, dentre elas uma informação que saiu ontem, né, que o Flamengo poderia investir no jogador Mário Fernandes. Para quem não lembra, o Mário Fernandes foi jogador do Grêmio, ele estava presente naquela derrota em 2009 entre Flamengo e Grêmio, o qual o Flamengo se tornou, né, campeão brasileiro, né, em 2009. Então, falaremos sobre o Mário Fernandes e dentre outros assuntos mais. E antes de começarmos o nosso vídeo, pedir a vocês que estão chegando a primeira vez no canal Deco SRN, que se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos e aciona o sininho de notificação, tá bom? Então não esqueça disso, também de se inscrever no nosso canal secundário, canal alternativo, canal do Deco, e além disso se inscrever no canal da Jaque Jesus com Q mudo, tá? Jaque Jesus com Q mudo. Nação, então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo, logicamente, falando aí sobre essa questão aí do Mário Fernandes, né? O Mário Fernandes que foi oferecido ao Flamengo, tá? Foi oferecido por intermediários. E aí vamos lá falar para vocês. Lembrar a todos aí que o Mário Fernandes é muito amigo do Vitinho, quem sabe isso aí ajuda, né? Porque um jogador procura o outro para saber como é que funciona, e o Flamengo tem uma carência ali daquele lado direito, e a gente já falou sobre isso N vezes para vocês, né? O Isla, infelizmente, não consegue dar prosseguimento. Achávamos que depois do jogo do São Paulo ele poderia melhorar, e não foi o que aconteceu, né? Ele fez o jogo do São Paulo muito bem, do Palmeiras ele foi relativamente bem, e aí começou a cair, né, a partir do jogo, né, contra o Atlético Paranaense, né? Contra a Universidade Católica também não foi bem, e não jogou contra o Altos no domingo no Piauí, tá? Então, Isla não bem, Rodinei, né, começou bem o ano, parecia que poderia render muito mais desde a passagem dele do Internacional e a volta para o Flamengo, mas isso não aconteceu. E tem a questão do Mateuzinho, né? O Mateuzinho que ainda não voltou, né, devido a uma lesão muscular. A gente achava que ele poderia voltar o mais rápido possível e não aconteceu até o momento. Acredito eu que ele já esteja na delegação que irá para a Argentina, né, enfrentar o Tajeres às 7 horas da noite lá em Córdoba, tá? Flamengo, jogo importante para o Flamengo, porque o Flamengo, se ganhar, tem grande chance de ser um dos primeiros colocados da fase de grupos, e é o que eu falei hoje na nossa resenha no 20 e meia, né? O Palmeiras tem um jogo contra o time boliviano, que tomou de 8, né, no Brasil, só que o jogo é na altitude, e às vezes isso pode ser um complicador. Então eu vejo uma possibilidade boa do Palmeiras perder ponto lá na Bolívia devido à questão da altitude, e o Flamengo ganhando do Tajeres poderá ser, quem sabe, até o melhor colocado nessa fase de grupos. Voltando aqui ao assunto do Mário Fernandes, né? Foi oferecido, joga no CSKA, ele tem dupla cidadania, tá? Até jogou já na seleção russa, e o nome do atleta agradou demais o treinador Paulo Souza, tá? Vamos lá aqui, segundo o portal Torcedores, o lateral foi oferecido, o nome agradou ao treinador Paulo Souza, com aval do treinador, vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, e o diretor executivo Bruno Spindel estão em contato com os representantes do atleta para saber mais informações e planejar uma possível proposta no meio do ano para o jogador, que tem 31 anos, tá? Entretanto, ainda de acordo com a reportagem, para Mário Fernandes ser jogador do Flamengo, o lateral precisaria reduzir bem, né, os seus valores financeiros, tá? Ele atualmente recebe no CSKA 370 mil euros por mês, tá? Que daria, na cotação atual, mais de 2 milhões de reais. Porém, caso aceite a redução, há a possibilidade sim de um acerto
com o Flamengo, tá? O lateral que está no CSKA desde 2012 pediu há cerca de 3 semanas para o empresário procurar um novo clube, considerando o retorno ao futebol brasileiro, já que não tem proposta dos grandes centros europeus. Lembrando a vocês, né, que a FIFA, né, acabou banindo todos os clubes russos das Copas Europeias, tá? Então nenhum deles poderá, né, devido a essa questão da guerra, poderá jogar nenhuma Copa Europeia, Europa League, Champions League, e também a questão do futebol feminino, tá? Do futebol feminino, a FIFA também vetou, ok? Um ponto positivo para o Flamengo é de quem gerencia a carreira do atleta é Juliano Bertolucci, grande parceiro do clube. O empresário, por exemplo, foi um dos responsáveis pela chegada de Davi Luiz ao mais querido em 2021. Soma-se isso o fato de Paulo Sousa gostar bastante do jogador a ponto de ter solicitado a contratação do atleta na época que comandava a Fiorentina. Lembrando a vocês, né, conforme falei no início da nossa live, o jogador foi revelado pelo Grêmio em 2009, estava presente naquele jogo, um jogo que o Grêmio jogou com um time alternativo, né, jogou ele, jogou Douglas Costa, o Marcelo Groy também era o goleiro, enfim, peças importantes hoje no cenário internacional. Tá? O atleta chegou a ser convocado em 2011 pelo treinador Mano Menezes, né? Então com 21 anos, mas após um jogo no banco acabou recusando a seguinte por questões pessoais. Posteriormente voltou a se chamar em 2014 após a Copa do Mundo por Dunga, mas Mário Fernandes acabou entrando em campo somente uma vez. Já há muitos anos na Rússia, então o jogador tomou a decisão de se naturalizar russo, dessa forma disputou como titular a Copa do Mundo em 2018, tá? E atuando em casa, o lateral atuou em 5 jogos, marcou um gol nas quartas contra a Croácia, que levou o jogo para os pênaltis, mas acabou sendo eliminado, tá? Então essas aí são as informações do jogador Mário Fernandes, que poderá pintar no Flamengo na metade do ano, tá? Sobre a questão do jogador Pedro, né? O Flamengo acabou se posicionando, né, sobre essa situação do Pedro, achou nada de anormal as palavras utilizadas pelo Pedro, né, e não considera nesse momento nenhum tipo de saída, né, nesse momento do Pedro, tá? Vamos falar aqui, né, o Flamengo tem ainda a pagar 36 milhões à Fiorentina, de um total de 102 milhões, tá, de reais, entre direitos econômicos e intermediação, tá, da compra, ok? Isso aí, matéria do Diogo Dantas. A diretoria do Flamengo tratou o discurso em tom de desabafo do atacante Pedro, mas como recado para os críticos que tentam opinar sobre os rumos da carreira do jogador, do que como uma ameaça de saída de que o atleta não está satisfeito com o clube ou com o treinador Paulo Sousa. No entendimento dos dirigentes do Flamengo, ainda não há necessidade de aceitar a transferência do jogador que no começo do ano esteve no radar do Palmeiras. Tá? Na ocasião houve uma sondagem para pagar 20 milhões de euros pelo jogador, mas o Flamengo não quis nem abrir negociações. Após marcar um gol na vitória sobre o Altos do Piauí, né, por 2-1, Pedro falou sobre o momento. Desde que joguei aqui no Flamengo, procurei me entregar e me doar ao máximo. Todos os dias em campo, no dia a dia, me cuidando fora dele. Entreguei muito em 2020 e 2021. Tenho consciência disso. Por escolhas de quem aqui estava, o que não entreguei não foi suficiente. Estou feliz por não estar entre os 11 e não jogando os principais jogos? Claro que não. E isso nada tem a ver com o trabalho da comissão atual e do Paulo Sousa. Tá? E sabe o que mais me alegro? Consegui vencer meus pensamentos negativos e aqui estou, forte, fazendo o que é necessário. O que será daqui para frente? Não consigo prever. Uma coisa é certa, minha dedicação e empenho com essa camisa serão sempre íntegros para a instituição e seus torcedores que me abraçaram desde o primeiro dia. Tenho meus sonhos e objetivos pessoais. Para realizá-los, não preciso ser antiprofissional. Vou seguir 100% no Flamengo até quando for
para ser, tá? Então, palavras do Pedro logo após a vitória do Flamengo sobre o Altos, tá? Então, Flamengo tranquilo, Flamengo, pelo que a gente sabe, não irá negociar o Pedro com o futebol brasileiro. Caso pinte uma proposta irrecusável, aí sim poderá haver a conversa, mas volto a falar o que eu venho falando já há mais de mês, né? Sobre a questão de achar, tá? É um achismo meu, que no ano que vem poderemos perder o Gabigol. E aí seria para mim precipitar dessa pressão do Pedro até mesmo de sair do Flamengo, tá? Acho que o Pedro jogará e jogará muito o ano que vem e para mim será titular, tá? Será titular a partir de 2023 com bastante minutagem, enfim, tá? Eu acredito que o Pedro será o homem gol em 2023. Mas vamos aguardar, futuro a Deus pertence, conforme eu gosto de falar sempre. Sobre os jogos, né? Botafogo e Altos do Piauí, né? Muita gente perguntando, Deco, e aí? O jogo contra o Botafogo, o jogo vai ser em Brasília mesmo? Houve a troca do mando de campo, não, o Botafogo não aceitou, e com isso a CBF marcou o jogo para Brasília, tá? Com certeza foi um pedido do mandante do Flamengo e deve ter havido consenso junto com a diretoria do Botafogo, tá? Então o jogo será no dia 8, às 11 horas da manhã, no Dia das Mães, tá? Então diz aqui, considerando o pedido encaminhado pelo Clube de Regatas do Flamengo para modificação da tabela do Brasileirão 2022, notadamente no que se refere à solicitação para alterar o local da partida contra o Clube SAF Botafogo Rio de Janeiro, em 8/5, válida pela 5ª rodada, antes prevista para o estádio Mário Filho, em favor do estádio Mané Garrincha em Brasília, tá? Então, falando aqui sobre os valores variam entre R$ 120 e R$ 300 com desconto para meia entrada. O único setor que não sofrerá alterações será o VIP, que custa R$ 250, tá? Essa questão do jogo contra o Botafogo, e na semana seguinte o jogo entre Flamengo e Altos será em Volta Redonda, tá? Então o Flamengo joga em Brasília, vem para Volta Redonda e depois vai para o Ceará. Olha só que situação, né? O Maracanã ficará fechado até o dia 16, sendo assim, no dia 17 o Flamengo poderá enfrentar a Universidade Católica no Maracanã, tá? O Flamengo chegou a consultar a CBF sobre a possibilidade de inversão no mando de campo, a gente já havia falado do Botafogo e tal, mas não rolou, tá? Então, dia 11, Flamengo e Altos do Piauí em Volta Redonda, ok? Vamos falar aqui então sobre a questão do Flamengo e Tadieres, rapidamente, né? O Flamengo que tem 2 pendurados para esse jogo aí contra o Tadieres, né? Caso esses jogadores tomem o 3º cartão amarelo, não jogarão contra o Universidade Católica, tá? Só para vocês estarem aí ligados, ok? Então esses jogadores são Thiago Maia e William Arão, tá? Então esses 2 jogadores têm que se preocupar com o 3º cartão amarelo, que se tomarem, ficarão de fora do jogo contra a Universidade Católica no dia 17 de maio, no Maracanã, com a volta do Maracanã, né? Vamos falar rapidamente sobre o podcast do Diego Ribas, né? Diego Ribas falando que ele quer jogar até os 40 anos, que ele tem gás e tal, né? Eu já discordo, eu acho que ele está numa decadência, tá? Fisicamente, e não vem rendendo, ok? Acho que a trajetória dele no Flamengo foi muito boa, principalmente em 2019, mas essa decadência dele aí, né, fisicamente, tecnicamente, faz com que, sinceramente, que não dê mais para ele continuar no Flamengo no ano que vem, tá? Opinião pessoal minha, ok? Mas respeito a galera que gosta, discorda,
Enfim, acho que o Diego pode jogar em outro clube, mas no Flamengo, né? Acredito que nem a questão do Felipe Melo, né, que liberaram, aí foi pro Fluminense, assim como o William Bigode, para mim é a mesma situação do Diego Ribas, né? Além disso, ele disse que teria recusado propostas do futebol brasileiro, né, que não se vê fora do Flamengo, tá? Então se valorizou um pouco e tal. Cara, tudo bem. Então se ele tem propostas, beleza, cara. Vamos ser muito grato a ele, né? Se o Flamengo quiser fazer um jogo de despedida, ok, né? Mas, cara, sinceramente, em jogo de alto nível, com performance que tem que beirar a perfeição, meu irmão, não dá mais pro Diego. Uma opinião muito clara para mim, tá bom? Então, se ele tem essas propostas, que ele consiga ser feliz em outro clube, tá? É isso, galera. Então, muito obrigado a cada um de vocês, né? Nosso primeiro vídeo do dia. Daqui a pouquinho tem de cara com o Deco e conto aí com a audiência de cada um. Falou? Fiquem com Deus. Até mais tarde. Se inscreva aqui no canal, deixe um like, compartilhe com os amigos e acione o sininho de notificação. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Abraço.